doutora juíza de Direito do 2º Tribunal do Júri. É um prazer levantar, orar sobre a batuta de Vossa Excelência, mais uma feita. Sabes que sou profundo admirador, não só da sua atividade jurídica, mas da doutora como pessoa humana. E não tem como olhá-la sem lembrar de Bom Jardim, na terra do procurador. Sou grato ao povo ordeiro, povo do bem. Minhas homenagens. Excelentíssimo senhor doutor representante do parquê, que exerceu aqui o mundo ministerial, sem de nenhuma sorte aviltar aquele que já está humilhado no banco dos réus, pediu absolvição, mas se tivesse pedido condenação, o pediria com o direito penal do fato e não do autor, não falaria sobre vida teáctica, não falaria sobre vida pretérita, até porque o verso pretérito não está em julgamento aqui. Está em julgamento, no dia 18 de maio de 2014, eles ceifaram ou não ceifaram a existência da vítima de alcunha Ureia. Então, conheço o trabalho de Vossa Excelência, sei da sua altivez, independência, desde a execução penal, também já estão desafiando muitas vezes alguns magistrados que intuem serem controladores da moralidade social, que intuem ser combatentes do crime, juiz, Excelência. Vossa Excelência, juízes constitucionais, não são agentes de segurança pública. Vossa Excelência não combatem o crime. Vossa Excelência não são controladores da moralidade social. E Vossa Excelência, acima de tudo, e muitas vezes eu vim aqui no júri, a salvo engano, o Ronaldo estava presente, participou do Conselho de Sentença, mais alguns ministros de fora de memória também estavam aqui no julgamento da tentativa. E o que é que a gente falou aqui? Eu vou discordar veementemente do Ministério Público, por quê? Porque o jurado não é lixeiro, o jurado não é carteiro para mandar recado para a sociedade, nem para varrer o lixo social. Então eu disse, a gente para construir o cárcere, a masmorra, precisa do rochedo, tem que sair do certame rasteiro, do indício, da probabilidade, do comentário. O que o doutor falou ali é uma garantia. Auri e Carneluz falam isso muito mais propriedade do que eu, doutor, no sentido de que punir é sim um ato civilizatório, mas é preciso punir garantindo, respeitando as regras do jogo. Muita gente morreu na fogueira da Inquisição para que a gente chegasse nesse estágio de evolução civilizatória que a gente tem hoje. Então, o que o Ministério Público faz aqui nada mais é do que guiar o timão da consciência de cada um de vós por um farol, um norte. E assim, um dramaturgo grego disse uma certa vez que na guerra a verdade é a primeira vítima. E aqui, a vítima teve sua vida ceifada em maio, mas foi vítima de uma tentativa de homicídio. E aí, não sei se Vossa Excelência, que participou do julgamento anterior, se recorda, mas o ponto nodal da defesa era dizer, olha, o Gel não é o gordo. Não há possibilidade de serem a mesma pessoa. E fui apontando dentro dos autos, onde dizia que o Gel não era o gordo. A mãe da vítima foi a primeira a dizer, Giovanni era amigo da vítima, eles não tinham rixa nem inimizade. A vítima, quando foi alvejada, disse que quem disparou contra ela foi o tal Gordinho, e que não conhece Gordinho. Não conhecia o Gordinho. Vimos também que ele foi absolvido da imputação da tentativa. Vimos também que havia nos autos uma outra menção a um outro gordo, seria o gordo da marmoaria. O jurado até fez a indagação se poderia ter sido esse gordo da marmoaria. Mas o que é que o Ministério Público fez? O Ministério Público veio à tribuna dizer, eu estou labutando aqui, eu tenho dois vieses na minha função institucional, então, eu tenho dois vieses de atuação. Eu sou o titular, o dono, dominus litis, o dono da ação penal, mas sou também o fiscal da lei. E a lei diz o quê? Vossas Excelências fizeram aqui um juramento de julgar de acordo com vossas consciências, ditames da justiça e prova dos autos. Então, Excelências, nós que operamos com direito material, eu, Sua Excelência do Ministério Público, sabe que a gente trabalha com a verdade processual, porque a verdade real não existe em processo nenhum. Ela é um farol, ela é um norte, ela é um timão a guiar. Mas nós, operadores de direito material, trabalhamos com a verdade processual. E processualmente, lastreando, joeirando, juiz, como eu disse, não é agente de segurança pública, juiz vai joeirar fato
vai gerar prova para ao final desse processo cognitivo. O que é esse processo cognitivo? A cognição é nada mais do que o conhecimento acerca da causa. Então eu preciso exaurir, dissecar os elementos cognitivos para saber se a inteireza deles, a harmonia entre eles, me confere a possibilidade de alcançar um porto seguro de uma condenação merecida ou uma absolvição igualmente merecida. É preferível, como se diz, não se pode colocar o réu jamais na condição de alívio. E a carga da prova, o ônus da prova, vai pesar sempre sobre os ombros do Ministério Público da acusação. E no liame deste feito, ou seja, no curso cognitivo, o Ministério Público não se desincumbiu do mistério de provar, não conseguiu provar a acusação que fez. Toda essa acusação foi constituída. Olha, os mesmos autores da tentativa são os autores do homicídio, consumado. E viemos aqui dizer, o Gel não é o gordo. O Gel, eu disse isso no primeiro júri aqui, goste ele ou não, eu disse, ele é bandido, ele afeta o universo do crime. Disse isso aqui em plenário. Mas esse fato ele não cometeu. E aqui a gente está para julgar isso. E disse a Vossa Excelência no momento inicial da minha peroração. Errem hoje, Excelência, porque quando vi o Ministério Público na figura de outro representante pedir a condenação, eu disse, vou invocar o Evangelho de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois na exata medida que medirdes, haverão de medir a vós. Então, se o badalo da dúvida, do erro, assodar, por um instante que seja, a consciência de cada um de Vossa Excelência, o caminho vai ser sempre a absolvição. Eu costumo dizer muito, doutor Sábio, que existe um brocado, na verdade é um adágio forense que chama-se indúbio pro societate. Porque isso é um princípio, chamam de princípio, mas não está na Constituição. Então, para mim, não é princípio. Mas, de toda forma, ele diz o seguinte, na dúvida, vamos alçar a pessoa para ser julgada pelo Tribunal das Lágrimas, pelo Tribunal do Povo. E aí a beleza do Tribunal do Júri. Por quê? Porque você é julgado pelo seu semelhante. Vossa Excelência foram pensados da sociedade por terem ilibado a conduta moral. Geralmente servidores, não sei o ofício de cada um de vós, mas Vossa Excelência dentro do seu ofício pode dizer, eu vou ser sempre probo, eu vou ser sempre honesto, eu não vou prevaricar, o Ministério Público, o doutor promotor pode dizer, eu nunca venderei um parecer, a doutora Maria Segunda pode dizer, eu nunca negociarei uma sentença, e eu posso dizer, eu nunca farei advocacia para os dois lados, eu nunca vou ferir os interesses do meu constituinte. Então, mas ninguém pode dizer que nunca é capaz de matar. Isso está na contracapa de um romance chamado Verdugo. Todo mundo é capaz de matar. Submeta, antes da minha parte de experiência, hoje estou tendo o prazer de fazer o meu 100º Tribunal do Júri, hoje. Então, assim, é um prazer ter essa simbologia de estar aqui, ladeando, ombreando esforços dispares com o Ministério Público em relação à inteireza da prova que foi produzida. Ou seja, a prova só dava esse resultado. Não tinha como caminhar em outra trilha, em outro azimuth. Então, para mim é muito simbólico, é muito gratificante. Me perdi no cumprimento à exposição do Ministério Público, não saudei meus colegas da Tribuna da Defesa. O advogado é o artigo 133, é essencial a promoção da justiça. Sem advogado, não tem justiça. O advogado é essencial. E aqui no Tribunal do Júri, o advogado é protagonista, ele assume um protagonismo. E é preciso que se ressalte sempre a importância dos advogados, coisa que nem todo representante do Ministério Público faz. Não mentiu Sua Excelência quando disse que essa é, de fato, uma das varas mais, com os profissionais mais técnicos, mais polidos, mais educados também. A gente tem experiências em outras varas que são públicas e notórias e que a gente, infelizmente, lamenta, mas continua fazendo o nosso trabalho. Então, estar aqui é sempre um prazer. Estar aqui é sempre uma satisfação. O que é que eu posso dizer sobre Giovanni? Nestes autos aqui, o advogado, à época que representava na primeira fase do procedimento, porque esse aqui, o Tribunal do Júri, tem duas fases. Então, a primeira fase se faz a instrução probatória para, ao final dessa instrução, ser lavrada essa sentença. Mas não é uma sentença que vai condenar ou absolver ninguém. É uma sentença que vai declarar. Ela é declaratória de pronúncia, ou de impronúncia, ou de absolvição sumária. Então, é aquele princípio que diz indúbio pro societate. Então, há uma cruzada
num tribunal superior, no STJ, para qualificar a investigação. O que acontece? O que vem acontecendo? E eu disse isso no STJ semana passada. O que vem acontecendo? Esse tipo de investigação, doutor Sábio, ele parte do criminoso para o crime. E a investigação não pode subverter essa lógica. Porque se eu inicio um trabalho de investigação já sabendo o resultado que eu quero chegar, fatalmente eu cometerei erros pelo caminho. E a investigação parte do crime para o criminoso, e não o contrário. E aqui havia uma intenção, uma deliberação adrede em dizer, olha, eu vou indiciar o Giovanni, então eu tenho que achar alguma coisa. Então, o gordo que está aqui, ele não é Giovanni por diversos motivos, e eu apontei todos aqui, vou falar hoje exaustivamente como o doutor fez. A gente tem que exaurir a nossa função, o nosso papel, porque vossas excelências julgam de acordo com as vossas consciências. Não estão vinculados ao pedido de A, pedido de B. A nossa missão aqui é subsidiar, trazer os elementos de prova para auxiliar vossas excelências a alcançar esse ponto seguro, seja de condenação, seja de absolvição. Então, esta casuística, ou seja, neste processo específico, duas pessoas que são prestanistas na cidade de Bezerros, elas compareceram voluntariamente à serventia do juízo da comarca de Bezerros. São elas, José Antônio e Ana Paula. Essas duas pessoas, elas foram até a serventia do juízo e disseram assim, excelência, eu não sou testemunha desse processo não, mas eu soube que o Giovanni está sendo acusado e ele estava comigo, de fato. Ele estava na minha casa, ele estava comemorando o nascimento da filha dele. Aí, na época que eles foram, e o juiz disse, não, vou tomar os depoimentos, vou ouvi-los ao bem da verdade real, o Ministério Público requeriu e disse assim, como é que você lembra? Você lembra que você estava fazendo no ano passado? Lembra que estava fazendo não sei o quê? Como é que você lembra? Ele lembrava porque era um episódio do nascimento da filha dele. Então a filha dele tinha nascido e há uma cidade pequena, Bezerros, e em Bezerros todo mundo comentava. Então, quando foi feito o comentário acerca da morte, mataram a ureia, o Giovanni estava aqui, na casa da Ana Paula com José Antônio. O que é isso? O Ministério Público pugnou pela absolvição em virtude da falência do conjunto probatório. É dizer, a prova não me confere a possibilidade, a certeza que prescinde uma condenação. Como eu disse, o cárcere, a masmorra, vai ser sorrida sob rochedo sólido. Porque já experimentaram suas excelências construir à beira do mar, à beira do rio, as vagas vão vir e vão arrebatar. Por isso o Ministério Público pediu a absolvição. Então, a condenação se faz com rochedo. E aqui não há. Ao contrário, aqui há a prova da inocência, porque perceba, o Ministério Público diz, o conjunto probatório ele é deficiente, ele não é inteiro, ele não tem harmonia para subsidiar uma condenação. E aí, a defesa diz o seguinte, concorda com o Ministério Público, mas ressalta ainda que há um outro inciso neste artigo que Sua Excelência mencionou, está na lei, que é um dos viés do compromisso de Vossa Excelência, que é um outro inciso que diz assim, o réu provou que não concorreu para a prática da infração penal. Então, é um outro dispositivo que vai na mesma direção, não é a absolvição do mesmo jeito. Não muda para a Vossa Excelência. Então, o que a defesa vai pugnar, o que a tese da defesa é negativa de autoria, o que é um álibi? É alguém que pode dizer, olha, eu não cometi determinado crime. Se ocorrer um homicídio agora, numa via pública, qualquer que seja, e eu estou aqui no tribunal do júri, eu tenho um álibi. Qual é o álibi da certidão? A doutora Maria Segunda assinará dizendo que eu estava aqui. Estava no tribunal do júri. Então, ao menos por uma autoria imediata, que é perigo do executor, eu não poderia ser acusado, eu tenho um álibi. Então, o Giovanni, para esse caso específico, tem um álibi. Para a tentativa que ele foi absolvido, ele não tinha um álibi, ele não lembrava onde é que ele estava no dia. Mas o que acontece? A vítima, como eu disse, a vítima era minha testemunha, disse, não conheço o Gordinho. E todo mundo disse, Gordinho e Giovanni eram amigos. Então, a própria vítima ia dizer, quem atirou nisso, se tivesse sido ele, ou até se o Ministério Público fosse verdadeiro, que foram os mesmos, ele teria dito, quem atirou contra mim foi Giovanni, que eu conheço. A própria mãe dele diz isso. E eles eram amigos. A mãe dele dizia que não havia rixa nenhuma. Há também informação dispara em relação ao nome da esposa. Tem um depoimento aqui na seara do inquisitório que dá conta de que a Mirella
uma mulher, não seria a mulher dele, a mulher de outra pessoa. Então, assim, tudo foi trocado. Ele não morava na Coab, ele morava num bairro vizinho. Tanto que o dono do bar, o galego, disse assim: eu nunca vi esse rapaz aqui. Ele nunca veio aqui no bar. Ele era de uma outra localidade. Por que ele conhecia a vítima obrieta? Ele tipo, usava maconha e, assim, longe de denegrir a existência da vítima. Não é esse o papel da defesa. As defesas que fazem isso, ou seja, ultrajando a vítima, que já sucumbiu, ninguém tem o direito de ceifar a vida de ninguém. E assim, nunca vai ser essa defesa aqui que vai ultrajar a vítima. Isso é, ao meu humilde ver, ao meu humilde sentir, anti-ético, antidemocrático, que viola a própria jurisdição, o sistema acusatório. Isso é inaceitável. Mas a informação dos autos que a vítima era afeta ao tráfico e que tinha uma boca de fumo. E aí o Giovanni era usuário de maconha. Então ele conhecia a vítima porque ele comprava maconha à vítima. Não só a vítima, a esposa da vítima, ele conhecia todo mundo. Então, esse era o relacionamento que o Giovanni tinha com a vítima. Só que ele não era daquele bairro, ele era de um outro bairro. Tanto que ninguém diz quem é Giovanni. Ninguém fala quem é Giovanni. E eu disse, e repito, no outro júri, houve um júri que nós fomos fazer, e Giovanni fugiu do júri. Ele fugiu do júri. Fugiu, se evadiu do júri. Resgataram ele no meio do júri. Ele fugiu. Ele era mais conhecido que pipoca dentro da cidade do Bezerro. Sabe o que aconteceu com o Bezerro aqui? A gente não tem essa discussão, se o júri fosse o Bezerro. Todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe que ele nunca foi conhecido. Era cartaz na cidade assim, Geo Sandro. Não existe gordo. Ele nunca foi conhecido por gordo. Nunca teve esse apelido de gordo. Nunca teve. Então, dentro dessa sistemática de fulano é o escolhido, é o direito penal do inimigo. Ó, ele é o autor, então eu vou. Tanto que, não por competência da defesa, mas estão decaindo as acusações. Ele vem sendo impronunciado, o tribunal agora despronunciou no outro processo, porque não se constrói um cárcere dessa forma. E há uma cruzada, de fato, no direito brasileiro, para que se acabe com isso quando o promotor diz assim: olha, o que é um testemunho de ouvir dizer? Que é o que no direito a gente chama de hearsay testimony, que é o que eu ouvi dizer. Eu não sei de ciência própria, eu ouvi dizer de fulano. Mas quem é fulano? Aí não sei quem é fulano. Puxa, como é que eu vou saber se é inimigo do réu? Como é que eu vou contraditar? Que prova é essa? Vossa Excelência gostaria de ter alguém que lhe são casos condenado com base numa prova dessa? Acredito que não. Então, essa prova ela não tem qualificação para alçar ninguém à condição de condenado. Ela é uma prova desqualificada. Desqualificada no sentido de dizer que a pessoa que está falando que eu vi no comentário está errado, não. Mas é porque aquele elemento, por si só, per si, ele não pode levar a alçar ninguém à condição de condenado. Então, Excelência, foi muito importante o Ministério Público trazer isso aqui, porque é muito raro a gente encontrar um promotor que faça essa diferenciação. A gente traz isso da doutrina espanhola, que a gente chama de burla de etiqueta. O que é que se faz? Um jogo entre o que é elemento de investigação e o que é elemento de prova. Prova é aquilo produzido na seara do contraditório, sob o crivo de um magistrado. O que é produzido no inquérito policial, qualquer país sério da Europa, o inquérito policial é destruído para não influenciar, para não contaminar o julgador. E ficam aquelas provas a que se refere o direito brasileiro 155. Quais são as provas que não podem se repetir? Um laudo traumatológico, uma perícia tanatoscópica. Essas provas elas não são passíveis de serem repetidas, mas um depoimento, aquilo que pode ser refeito sem defeito, não é prova. Aquilo é um indício. Aquilo vai subsidiar, eventualmente, a opinião deletiva. Que é o delegado ele tem uma função, ele faz um relatório, ele faz uma investigação, que a gente chama de inquérito policial, que se instaura através de uma portaria. Ao final deste inquérito, ele relata, ele diz assim: olha, dono da ação, Ministério Público, esta é a minha opinião sobre o crime. Isso a gente chama de opinions delito. E aí o Ministério Público é o dono da ação penal. E ele escolhe: eu vou denunciar, eu vou pedir mais diligência. Então, neste processo, infelizmente, não se teve a possibilidade de se exaurir essa cognição, de se chegar à autoria. Então, não são suas excelências por ativismo, já se viu aí o quanto o ativismo é prejudicial à atividade judicante.
Então, assim, o juiz ele precisa ser ignorante, mas é ignorante no bom sentido, ele ignora a prova, cabe às partes. Eu estava numa audiência em Santa Catarina, começou a audiência, o promotor faltou, aí eu não tinha justificado, o juiz disse, eu vou fazer a audiência, começou a querer testemunha. Eu disse, você não pode querer testemunha não, porque a testemunha é do Ministério Público. Se o senhor tem pergunta, ele não pergunta. A missão de sua excelência fazer os esclarecimentos complementares, tudo pedindo testemunha. Pulou o processo. Então, assim, quando se arvora em violar as garantias, a paga é essa. E isso faz parte do jogo democrático, faz parte do Estado de Direito. Então, essa confusão que se fez de jungir os processos, remembrar, desmembrar, como viu, o doutor promotor teve cuidado de estudar ponto a ponto esse processo. E nem foi ele que fez o júri da tentativa, foi o colega. Mas ele dissecou toda essa cronologia, tanto de prova, quanto processual, quanto de forma, e verificou que isso não contribuiu em nada para o desvio cognitivo, não contribuiu em nada para o alcance da autoria, porque se misturou um fato com outro, uma pessoa com outra, e ao final não se deu os elementos necessários à formação da convicção de suas excelências. Então, é isso que a defesa precisa trazer aqui. A inteireza dessa prova não permite a condenação. Então, ombreiam esforços e espadas, acusação e defesa no quesito da materialidade. Por que a gente pede com base na prova certa? Tem um primeiro quesito que diz aí, ele faleceu em decorrência do ferimento, aí tem uma perícia. Uma perícia tanatoscópica. Então, o juiz não negou, eu vou pedir para responder, não teve crime aqui, ó. Foi vítima de disparo de arma de fogo e esses disparos foram causa suficiente da sua morte. Está atestado como expert, alguém que tem um conhecimento para além do nosso mediano. Expert em perícia, são peritos. Então, ele está dizendo, ó, materialidade. Então, você tem que responder sim ao quesito da materialidade. Eu vou gritar. Em relação ao quesito da autoria, a resposta em relação ao meu constituinte é não. Ele não concorreu. Por que ele não concorreu? Excelência, ele não concorreu porque ele estava com outras pessoas em outro local na data desse fato. Essas pessoas prestaram depoimento sobre o crime do contraditório? Prestaram. O José Antônio prestou depoimento sobre o crime do contraditório? Prestou. Ele foi contraditado, o Ministério Público contraditou ou prendeu em flagrante de falso testemunho? Não. Então isso é uma prova judicializada. E aí que eu falo dessa bula de etiqueta, quando a gente vai misturar o que é elemento de investigação, o que é aquilo colhido no inquérito policial, com o que é aquilo que constitui prova, o que é aquilo colhido na seara do contraditório. Então, excelência, fica o meu registro, mais uma vez, minhas homenagens ao Ministério Público, no sentido de fazer essa diferenciação, dizer, ó, na instrução, quando as pessoas foram sendo ouvidas, nada se confirmou. Não se trouxe nada de novo. Então, se você alça aquilo do inquérito e leva para condenar alguém, é como se todo o percurso, todo o caminho, se todo o processo fosse desnecessário. No direito civil é diferente. A gente só ingressa em juízo ou só briga quando tem um litígio. Só entra com ação quando tem um litígio. Se tiver tudo certo entre nós, não vai ter processo. No caso do direito penal, não. Vige um princípio chamado princípio da necessidade. A pena não cai na cabeça do indivíduo, não. É preciso ter esse caminho, esse percurso. E aí, se eu digo, ó, esse percurso aqui, que não descobriu nada, pouco importa. Eu quero condenar. Aí sobra a vontade de condenar e falta substanciação. A prova, excelência, é a alma e, ao mesmo passo, a espinha dorsal do processo. Se eu não tenho uma prova irretorquível, eu digo irretorquível como um véu d'água desse granitício. Porque aquele princípio do indúbio pro societá, ele vai vigir até a fase da pronúncia. Aqui não tem discussão. É indúbio pro réu. Na dúvida, absorve o réu. Não é indúbio para o réu, não. É indúbio pro réu. Então, excelências, eu não vou mais me alongar. Apenas queria deixar o depoimento da vítima à disposição de Vossa Excelência. Ele diz que quem atirou contra ele foi o povo. Então, o júri são sempre duas histórias contadas. São duas histórias contadas. O Ministério Público geralmente traz uma tese, a defesa fustiga com outra, mas quem decide são Vossas Excelências. E há aqui, excelências, uma concordância, um ponto de convergência entre o Ministério Público e a defesa,
é justamente no sentido de dizer que a prova, em sua interesse, ela não confere a menor possibilidade. O Ministério Público foi até enfático: se você não tem a menor condição de pedir a condenação, eu faço isso com muita tranquilidade. O que foi que aconteceu? Essas testemunhas ouvidas em juízo, todas as assentadas estão aqui, também posso deixar à disposição de Vossa Excelência. Há dois testemunhos que estão em vídeo, que eu não utilizarei no meu tempo, porque esses testemunhos, inclusive, foram passados da outra vez. Tem um trecho, inclusive, que a própria esposa dele, a esposa da vítima, que em tese, ou segundo informação dos autos, também despachava droga, seria do lado da boca do fundo, ela diz assim: não, fulano e tal, a gente botou aí no meio por causa disso. Ela diz isso no depoimento dela, não vai pegar a coisa. Falou: fulano e tal, a gente botou aí por causa disso. Então, assim, o ato falha, ela está se traindo, ela está dizendo assim: ela botou, ela colocou a pessoa no cenário do crime. Porque muitas vezes poderia ser do interesse dela: ó, vou tirar esse rapaz de circulação e aí vou utilizar. Eu peguei um processo agora recente em que não se tinha nenhuma notícia da autoria. O delegado simplesmente disse assim: eu vou ouvir duas pessoas que estão presas não sei aonde. Da onde sai essa informação? Não, vou lá. Aí chega lá o cara: não, fiquei sabendo que foi ele, foi fulano, foi outro, foi outro. Então, assim, não dá para fazer o negócio a qualquer custo. Então, a gente tem um preço a pagar. E o preço a pagar é esse. Se a gente não tiver prova, o Ministério Público, e tem interesse sim em, como ele disse, oferecer uma vida, eu tenho interesse em desvelar a autoria, eu tenho interesse, a sociedade que ele representa, tem interesse de ver aquele criminoso punido. Mas não pode ser ninguém punido ao arrepio das normas da lei vigente no Brasil. E a lei vigente no Brasil não nos permite a condenação com lastro de uma prova dessa. Não permite ao Ministério Público, nem permite a defesa pedir. No caso, a defesa ainda vou além, porque ele tem dois álibis, pessoas ouvidas em contraditório judicial, e que não foram contraditados em momento nenhum. Então, por que é que eu vou eleger, como Sua Excelência no júri anterior tentou dizer? Não, fulano de tal, que é testemunha da acusação, é uma pessoa de exemplo, uma pessoa comum, que não tem parentesco nem com o acusado nem com o vítima, ele tem credibilidade. O que ele diz, se escreve. Já Cicrano, que é testemunha em tese da defesa, né? Nem testemunha da defesa, porque não estava nem na oitiva, não estava nem no rol da resposta à acusação, porque quando se tem a denúncia, que é essa peça de ingresso, o que é que a defesa faz? Vai fustigar de uma maneira primeira, lá no começo, aquela acusação e faz uma resposta à acusação que está lá no 396, que está a resposta à acusação 396A. E aí ele vai dizer: ó, eu quero ver esses testemunhas aqui. E vai rolar as testemunhas. No caso de Giovanni não teve isso. As pessoas foram espontaneamente na vara e disseram: ó, eu estava com ele dentro desse fato, e aí? É justo que ele responda por isso. Eu estava com ele dentro desse fato. Não foi advogado que chamou, nada. Desde o início ele diz a mesma coisa: eu aportei nesse processo exclusivamente para fazer o júri. E desde o começo ele está repetindo a mesma história. Eu não sou bobo, eu nunca tive esse apelido. E isso dentro da cidade de Bezerra, isso é um processo que foi alvo de desaforamento. Eu trouxe para a comarca do Recife, a pedido do Ministério Público. E ele está sendo julgado aqui pelas pessoas de Recife. Bezerra, todo mundo sabe que ele nunca teve esse apelido de gordo. O gordo que tem lá é um outro gordo, que é o gordo da marmoaria, mas aí não cabe a mim, eu não sou um órgão de persecução penal, apurar a autoria em relação ao gordo da marmoaria. E foi ventilado aqui várias vezes, inclusive por por um acusado que já morreu, o Jair, e era uma pessoa que era próxima a ele. E que foi justamente o que a vítima disse: ó, quem foi o gordo, mas eu não conheço o gordo. Já a Maria Aparecida, Florencio, e sempre dizem, a mãe da vítima, inclusive, eu queria transferir que eu deixasse disponível aqui para eles o depoimento da mãe da vítima. Que ela é absolutamente categórica. Em dizer que não sabe se Gel está gordinho. Todas as testemunhas dizem isso. Leôncio Coelho de Albuquerque Neto não sabe se Gel está gordinho. Severina Francisca da Silva não sabe dizer se Gel é gordo. E Giovanni e Vanderilson conheciam um ao outro e não havia rixa nem inimizade entre Giovanni e a vítima, seu filho. Ou seja, a vítima está dizendo que quem alvejou foi o gordo e que não conhecia o gordo.
A mãe da vítima e todas as testemunhas estão dizendo que o Gel não é o morto, não sabe dizer se o Gel é o morto, não tem esse apelido, não tem falar desse apelido. E a mãe da vítima está dizendo, Giovanni, eu sei quem é, ele era amigo do meu filho. Se ele era amigo do filho, por que quando ele foi alvejado, ele não disse, foi meu amigo, ele era amigo. Ele disse, não, foi o gordo. Então fez essa confusão, trocou-se os epítetos. Por quê? Porque já se tinha aquele desfecho. O que era que se queria? Tinham acabado de prender o Giovanni, fizeram ele confessar o mesmo tipo de coisa lá que ele não tinha feito, sob tortura, sem advogado, numa delegacia, 40 e tantos dias numa delegacia de polícia, com medo de se interrogatório dele aqui no Rio. Então, construiu-se a acusação sem uma investigação esporreira, porque já se sabia o final. Que aí é a grande problemática dessa investigação, que eu falei para vocês. Partir do criminoso para o crime, não do crime para o criminoso. A Rita e a Cida, que são as duas filhas do prefeito, nenhuma das duas presenciaram os fatos. Estava dentro de casa. Os fatos envolvidos a essa acusação no dia 18 do 5. O Leandro, que é um testemunho que tratou dela aqui também, ele diz o seguinte no depoimento dele: tomou conhecimento de que foi gordo, mas não sabe dizer se gordo é a pessoa de Giovanni. Então ele disse sobre o comentário que o gordo foi de Giovanni, ou que o gordo foi de Giovanni, que o gordo foi quem atirou, e disse que não sabe dizer se o gordo é a pessoa de Giovanni. Aí Antônio Eusébio, que é o galego do bar, ele diz o seguinte: eu nunca vi Giovanni aqui no bar. Essa pessoa é estranha para mim. E o filho foi lá, ele estava lá. E era um bar conhecido na cidade, só que Giovanni era de um outro bairro. Há um outro ponto, e aí é fulcral. A filha da vítima diz assim: olha, o gordo é meu vizinho. Giovanni nunca morou na Coab. O endereço dele, todas as folhas de rosto, todos os lugares, não é lá na Coab, é um outro endereço em Viseu, mais distante da Coab. Então, percebam, ela diz: o filho de Giovanni brincava com meu irmão, que seria filho da vítima. Essa menina, irmã. Giovanni sabe quantos filhos? Um. E nasceu quando? Em 2014. Como é que uma menina com 1 mês de idade brincava na rua? Então são vários elementos que vão nos mostrar, dentro dessa instrução, que Gel não é o gordo. Então a defesa não usa de argumento de autoridade. Eu não vou dizer, esse depoimento tem credibilidade e esse aqui não tem. Não é argumento de autoridade, a gente precisa fundamentar. Vossa Excelência, quando meterem a mão na cumbucazinha lá do sim ou não precisam dar explicação, não precisam fundamentar. Só precisam dar explicação para a consciência de cada um de nós. Mas nós que operamos no direito material, a magistrada togada, ela vai dizer lá, ela vai ter que fundamentar. Até quando ela vai exercer o mistério, que aqui no júri é o único que lhe cabe, não só presidir o trabalho, mas fazer a dosimetria da pena em caso de condenação, ela vai ter que fundamentar lá no vetor do artigo 59, que fala da probabilidade, do comportamento da vítima, das consequências do crime, e dizer por que ela vai exasperar a pena, porque há um grau de fato de discricionariedade muito alto, 12 a 30 anos, matar alguém, 6 a 20, matar alguém por motivo todo. E aí fica o registro também da minha admiração por Sua Excelência, doutor Sábio, que fala da questão do motivo. Ora, o Ministério Público se decidiu. Tem hora que o Ministério Público fala do motivo torpe, tem hora que fala que o motivo é fútil. Torpe é o que? Algo abjeto. Então, em tese, seria essa questão relacionada ao tráfico de drogas. Mas eu ouvi falar e depois diz que o motivo não ficou esclarecido. Então, tudo embananado, eles não conseguem definir qual é a linha da acusação. Agora, outro ponto. A vítima foi surpreendida no bar por pessoas, levou não sei quantos disparos, aí tem uma outra qualificadora, que é uma qualificadora objetiva, não é uma qualificadora subjetiva, que guarda respeito com a motivação, uma qualificadora objetiva. Aí, muitas vezes eu venho aqui e digo que eu quero que vá para a Carlinhos das Igrejas esse negócio que advogado não pode pedir condenação. Já vinha a júri pedir a condenação. Já vinha a júri aqui pedir a condenação. Por quê? A gente pedir de acordo com a prova. Ninguém está aqui para enganar o jurado. A gente está aqui, como eu disse, para subsidiar a consciência de vós a tomar uma decisão com lastro no que foi produzido. A Auri falamos com isso também. É uma crueza do Tribunal do Júri, porque são 8 testemunhas na primeira fase, 5 na segunda fase. Hoje estão aqui, Vossa Excelência, a julgar, nem tem testemunha, nem tem interrogatório hoje. Então, assim, Vossa Excelência precisa ter esse conhecimento da cártula, do que tem no processo, e ele precisa ser perpassado para cada um de nós. Então, Excelência, eu não vou mais me alongar, vou passar a palavra aos meus colegas e agradecer, pedir que Deus os ilumine e que possam votar conforme o pleno de ambas as partes e que não façam distinção entre quem é quem,
entre o que cada um já fez ou deixou de fazer. Aqui está-se a julgar se no dia 18 de maio eles concorreram ou não para a morte da vida. E, além de prova não haver, como disse o Ministério Público, prova há em contrário senso, no caso do acusado de Alcântara, pessoas que estavam com ele no momento do fato e que foram a juiz dizer isso. Então, muito obrigado, agradeço a paciência de cada um de nós. Finalizado, senhor.